Olá, estamos iniciando mais um Conexão Mickey. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um Conexão Mickey. Hoje teremos a participação do pastor Álvaro Pavan, falando da sua experiência com o Mickey Latino. Vamos conhecer um pouco a sua história, o seu ministério. Ele vai falar desde o seu testemunho de conversão e um pouco da história de como ele começou a se envolver com o Mickey. Daí foi surgindo o Mickey Latino junto com o pastor Roberto Lai. Sejam todos bem-vindos. O pastor Álvaro. Álvaro? Ao contrário, Oi, dela. peraí, Opa, tô já Ajeitando entrou. aqui. Ok. Tivemos um pequeno atraso hoje, então, mas já estamos começando a nossa live. Vai cortar. Conexão Mickey. Sejam todos bem-vindos. Pastor Álvaro Pavan, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Obrigado. Eu queria... Prazer para mim, né? um privilégio. Glória a Deus. Para nós também. É uma alegria ter você aqui conosco nessa noite. Eu queria começar falando sobre o sorteio da semana passada, da nossa live anterior, em que dispomos o livro Você Pode Ser um Coach, e a pessoa que ganhou, né, o sorteio foi a Raíssa Paiva. Parabéns, Raíssa Paiva, você venceu o sorteio do livro Você Pode Ser um Coach. Tá? Então o Mickey vai entrar em contato com você ainda essa semana e ver uma forma de lhe entregar esse presente. E hoje, na live de hoje, nós vamos sortear um outro livro do Mickey, o livro do Joel Comiskey, Crescimento Explosivo da Igreja em Células, levando seu grupo a crescer e se multiplicar. Então esse vai ser o livro que vai entrar no sorteio dessa semana. Logo ao final dessa live, nós vamos colocar no Instagram do Mickey como participar desse sorteio desse livro, um livro que fala sobre a visão celular, como você viver a célula na sua essência e levar a célula a crescer, ganhar vidas, multiplicar. Então aqui ele tem uma ênfase na multiplicação de discípulos e como aproveitar essa estratégia para levar a igreja a um outro patamar. É um livro do Joel Comiskey, um dos seus best-sellers, né? Então, se você deseja aprender um pouco mais, você participa desse sorteio conosco, que ao longo dessa semana nós vamos estar recebendo a participação das pessoas no sorteio e na próxima quarta-feira, nós vamos dizer quem será o vencedor. Toda quarta-feira nós temos esse tempo juntos, Conexão Mickey, para falarmos sobre algum assunto da visão celular, alguém que está vivendo essa visão, que está crescendo e fazendo grandes coisas por meio dessa estratégia, por meio da visão que é bíblica, né, da Igreja do Novo Testamento. Então, hoje nós temos a alegria de estarmos juntos com o pastor Álvaro Pavan, e um grande parceiro nosso, faz parte da equipe de liderança do Ministério Igreja em Células, que tem desenvolvendo um trabalho maravilhoso, ajudando pastores, ajudando igrejas de várias denominações, de vários lugares, não só no Brasil, mas em outros países, especialmente da língua do espanhol. Né? Então nós vamos ouvir também o que Deus tem feito através desse ministério em vários países, e o movimento crescendo, né, em outras regiões, em outros lugares do planeta. Né? E nós temos hoje, então, a participação do nosso querido pastor Álvaro Pavan, casado com a irmã Luzia, muito querida. Então, Álvaro, vamos começar essa live, você se apresentando, falando um pouco da sua história de vida. Depois a gente entra mesmo nessa questão do Mickey Latino, dessa experiência de
esse ministério de pastorear pastores e implantar a visão celular. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho a história, né, desse homem de Deus. Então, Álvaro, conta um pouco aí o teu testemunho de vida, a tua história, a tua família, fala um pouquinho de você. Tá bom. Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer muito grande para mim, um privilégio, como já disse, né, poder estar participando. A minha história de vida cristã, Deus começou a me influenciar com o Evangelho muito cedo na minha vida. Com 8 anos de idade, meu pai, que era construtor, enquanto construía a nossa casa, ele alugou uma casa em frente à igreja metodista na nossa cidade, em Batatais, uma cidade do interior paulista, na região de Ribeirão Preto. E ali conheci a família de uma senhora viúva, zeladora da igreja, e ela me impactou muito. Depois, Deus colocou uma outra família na nossa vida, o doutor João de Paula Moraes, irmã Laura, sua esposa, que foram, na verdade, os primeiros que contribuíram para que minha família conhecesse o Evangelho. Até que, por volta de 12, 13 anos de idade, chegava em nossa cidade o missionário batista para implantar uma igreja batista que a cidade não tinha. E a igreja batista começou na frente da minha casa, na garagem desse irmão, Dr. João de Paula, e ele era presbiteriano na época, mas deu todo o apoio para a plantação da igreja batista, né? E assim, o reino esse de Deus, missionário... né? Reino de Deus, né, Álvaro? Pois é. Reino de Deus. Veja bem, era uma igreja metodista no início, ele, presbiteriano, dirigia a igreja metodista, e quando o missionário chegou na cidade, como essa igreja metodista não tinha pastor, o grupo quase todo dos metodistas foram para a igreja batista. Veja o que é o reino de Deus, né? Glória a Deus. E esse missionário, o pastor Jaime Rose, com a sua família, me impactou muito na visão missionária. Ele tinha um amor missionário muito grande pela obra missionária. Aos 18 para 19 anos, eu mudei da minha cidade para São Paulo, na grande São Paulo, em verdade, na cidade de Santo André, para trabalhar. E logo em seguida, em janeiro de 1969... Calma, né? não vai tanto para trás, né? Em janeiro de 70, eu fui para São Paulo em 69, em janeiro de 70, Deus já falava no meu coração para ir para o seminário. Amém. Meu ministério, com a pregação da palavra... Você ainda jovem, já recebia de Deus uma convicção de que precisava se preparar para o ministério da palavra, né? Muito cedo, na minha mocidade, eu preguei a minha primeira mensagem com 16 anos, na verdade. Sim. Então, há 53 anos que eu vivo da pregação da palavra, né? Amém. E com 19 eu já estava no seminário. Né? Com 23 para 24 anos, eu já era vice-moderador da Igreja Batista em Vila Curuçá. Saudoso pastor Raimundo Paiva. Foi um pastor também que me impactou tremendamente. Em 1972 para 73, começava um grande avivamento no ABC Paulista, ali Santo André, São Bernardo, São Caetano, e o pastor Raimundo foi o protagonista desse avivamento. Desse avivamento saíram muitos pastores, inclusive o pastor Edson Queiroz, que é mais conhecido, autor do livro A Igreja Local e Missões, né? O pastor Edson foi nosso companheiro nesse tempo de juventude, depois tornou-se o pastor da primeira Igreja Batista de Santo André, que foi o sucessor do seu pai. O seu pai era pastor dessa igreja. Sim. E dali também tantos outros que hoje são nossos amigos, pastor Tércio, filho do pastor Raimundo, e muitos outros. Né? Foi um avivamento que eu tive um privilégio de participar. Glória a Deus. Em 74, eu voltei para a minha cidade do Batatais, depois de 5 anos trabalhando e estudando ali em São Paulo, e fui, em 77, assumir o meu primeiro pastorado, na cidade de Orlândia, também da região ali de Ribeirão Preto, mas sempre com uma visão missionária, né? Agora, que eu Álvaro, aprendi desde a minha juventude, né?
A Igreja Batista que você fala é a Igreja Batista Bíblica, não é? Nesse primeiro pastorado foi a Igreja Batista Independente, na verdade. Certo, sim. A Igreja Batista Bíblica veio posteriormente, né? Sim. E ali eu permaneci 17 anos como pastor titular. Na cidade morei 22 anos, mesmo depois de passar o pastorado para o pastor auxiliar. Eu fiquei ainda na cidade 4 anos, aí eu me dediquei mais à área de missões. E foi nesse tempo que eu tive a oportunidade de conhecer o Peru, no ano de Agora, Álvaro, 97. isso 1997. agora desde a sua juventude e ministério pastoral, você já tinha essa chama missionária, não é? Missionária, Deus me E aí, chamava muito nesse aspecto. e aí você teve uma primeira oportunidade de fazer uma viagem transcultural em 97. Isso. Iniciou-se num congresso que eu participei no Chile. Ali eu conheci pastores da região amazônica do Peru. E então fui visitá-los alguns meses depois do congresso. E foi quando tive o primeiro contato com a cultura, né? Espanhola, a cultura latina. E dessa maneira nasceu essa chama missionária pelo Peru, depois a Bolívia também, né? E você não sabia ainda falar espanhol, né? Ainda não. Não, fui aprendendo assim, né? Na verdade, eu nunca entrei numa escola para estudar espanhol. Aprendi Olha, lendo a Bíblia, aprendi autodidata. lendo, Autodidata. mais ou menos isso. Aham. E daí eu me tornei também um dos membros do Comitê de Missões da nossa Comunhão Batista Bíblica. Nesse tempo eu já estava no ambiente Batista Bíblico, né? Aham. E onde estou já há quase 25 anos. Até que, saindo dessa cidade de Orlândia, eu pastoreei uma igreja da Convenção Batista em Ribeirão Preto por 5 anos, depois por 2 anos em São Paulo, e agora aqui em Campinas já vamos completar 16 anos trabalhando junto aqui com o pastor Natal na Igreja Batista Amém. Bíblica do Centro. Glória a Esse é um Deus. pouco Ó, da minha história. quantos anos de ministério, Álvaro? De pregação da palavra, que eu comecei mesmo a me envolver com a pregação, são 53 anos. De Glória a ministério Deus. na área com juventude e como co-pastor, auxiliar de pastor, já vamos fazer aí 43 anos. Glória a Deus. E Toda uma a vida. ordenação pastoral são 42 anos de ordenação pastoral. Glória a Deus. Você chegou a ter algum outro emprego ou você viveu do ministério desde sempre? Não, de verdade, quando eu fui para São Paulo, eu fui por trabalho. E eu nunca deixei o trabalho até me aposentar. Eu sempre fui bivocacional. Eu tinha meu trabalho no banco, né? Eu fui funcionário do antigo Banespa, Banco Estadual aqui do estado de São Paulo. Uhum. E sempre trabalhei até me aposentar no banco, sempre com o banco e o ministério, né? Olha, o seu Mas me filho aposentei muito cedo, graças a Deus eu tive o privilégio de aposentar antes das mudanças, né, na lei. Então, quando eu tinha 46 anos, eu me aposentei. E agora o seu filho Lucas está falando aqui, 42 anos, desde que eu nasci. É verdade. E dessa maneira, de 96 para cá, aí eu estou em tempo integral, só no ministério. Glória a Deus. 24 armando tendas durante um bom tempo e ao mesmo tempo servindo ao Senhor de todo o coração, né? Glória a Deus. Agora, Álvaro, fala agora pra gente um pouco sobre quando é que você conheceu o pastor Roberto Lai, quando é que você teve acesso ao Ministério Igreja em Células, como é que foi o início, né, desse namoro, né, que hoje é um casamento, uma aliança, né, maravilhosa, mas conta como é que foi o início que você conheceu o pastor Roberto Lai, conheceu o Ministério Igreja em Células e como essa visão foi incendiando o teu coração. Explica um pouco. Ok. Um pouco antes do pastor Roberto,
um pouco antes não, bem antes, eu fui muito impactado, ainda no período de seminário, na década de 70, quando a minha visão para os grupos pequenos foi aberta. Nessa época, chegava no Brasil as primeiras notícias do avivamento na Coreia. Olha E só. eu comecei a me informar de tudo que tinha acontecido e como Deus usou o pastor Paul Young-cho para Aham. aquele avivamento e como isso estava se espalhando por todo o mundo. Mas no meu grupo, tanto Batista Independente como Batista Bíblico, sempre houve muita resistência. Então, eu comecei grupos pequenos no meu primeiro ministério. Depois, o pastor que me sucedeu naquela igreja deu andamento por mais um tempo. Isso em 1970. Vieram as primeiras informações, mas quando nós começamos os grupos pequenos, já foi na década de 80. 84, por aí. Então, Só que, você nessa época eu não conhecia. Nessa época eu não conhecia o pastor Roberto. Mas você já era um pioneiro, porque grupos pequenos, década de 80, no Brasil, você já era um pioneiro, praticamente, né? Quebrando paradigmas. Como a gente estava num lugar muito isolado, uma igreja não muito grande, o impacto era pequeno, né? Para a nossa vida, não, o impacto foi muito grande. Sim. Mas, por falta de experiência, por falta de conteúdo, de materiais, nós não conseguimos dar sequência. E o pastor que me sucedeu, por mais uns 2 ou 3 anos, ele continuou, mas também não conseguiu dar sequência. Aí, quando eu saí da região de Ribeirão Preto e vim para São Paulo, já em 1998, eu comecei a me aproximar mais do ministério, né? E quando vim para Campinas, então, em 2004, 2004 isso, já com o pastor Natal, aí nós começamos a pensar mais. Mas em 98 você conheceu por meio dos módulos? Você participou dos módulos? Não, eu não fiz os módulos naquela época. Eu estava lendo alguns livros ainda, né? Mas já do MIC, nesse caso. Já do 98. MIC, o conteúdo já era do MIC. E aí, vindo para Campinas com o pastor Natal, um dos primeiros projetos que nós tínhamos ele ia fazer uma viagem para os Estados Unidos, ia ficar lá algum tempo. Na volta dele, a gente estaria começando já a nos preparar para esse novo momento. E aí sim, nós começamos os módulos. Junto eu, pastor Natal e mais alguns pastores batistas bíblicos, começamos a fazer os módulos, né? Fizemos os 4 módulos. Depois eu fiz outras vezes os módulos, né? Até que, então, houve essa aproximação com o pastor Roberto. A nossa igreja aqui em Campinas hospedou os 4 módulos e o pastor Roberto foi quem ministrou. Aí a nossa Em que ano? Você lembra o ano? Já foi em 2008, eu creio. 2008, 2006, nesse período aí, a nossa aproximação já era maior. E aí, eu já tinha o meu sonho, nesse tempo eu continuava com os meus relacionamentos no Peru, e já alguns pastores do Peru tinham vindo ao Brasil e já tinham conhecido um pouco do ministério, e eu tinha um sonho de ajudar esses pastores no Peru. Eu diria que era talvez uns 15, 20, com os quais eu tinha muita amizade. E eram todos da comunhão batista bíblica lá no Peru. Desde a época que você viajou pela primeira vez para lá? Para aquele evento que você foi no Chile? Naquela época não. A aproximação com o MIC começou mais ou menos em 2004 também. A gente fazia aqui e eu chegava lá e falava com eles. Ah, entendi. Entendendo? E como lá eles tinham um pouco de conhecimento do G12 e de outros movimentos que tinham começado por lá, eles tinham também muito desejo de conhecer mais. E aí eu convidei alguns pastores para virem ao Brasil, eles estiveram na minha igreja, em outras igrejas em células, e puderam ver como funcionava. Então, e a sua igreja também, em Campinas, já desenvolvendo uma estrutura e já tinha todo um fruto do trabalho da implantação, não é? Correto. E no movimento batista bíblico éramos os pioneiros, né? Isso. Então, com esse sonho de ajudar os pastores no Peru, eu ouvi que o pastor Roberto ia fazer os módulos no México e em Miami, em espanhol. Eu acho
não sei se eu estou equivocado, mas o pastor Roberto poderá confirmar, talvez foi os primeiros módulos em espanhol. Foram lá. No Ou final da talvez mais década antigo. passada, né? No final da Já década faz passada. isso, faz No tempo. final até 2000, perto de 2010, né? Isso. Quando eu ouvi que ele estava indo lá, eu liguei para ele e falei, pastor, eu estou querendo fazer os módulos em espanhol. Para Miami é difícil, eu vou no México fazer. E eu fui em 2 módulos. No módulo 2 e no módulo 4. Os outros No módulos eu México. confrontava as datas. Eu fui no México. E aí, no primeiro módulo, eu já falei para ele, pastor, o irmão não tem desejo, não poderia me ajudar lá no Peru, o irmão ir ao Peru fazer os módulos, eu tenho lá um grupo de uns 15 pastores que querem fazer. Não, eu vou, né? Aí já estava agendando as datas, quando no último módulo que eu fui de novo lá no México, eu me lembro da frase que o pastor Roberto usou, no final nós estávamos juntos, hospedados numa casa, e nós tivemos uma reunião para definir as datas, tudo, e ele falou, nós estamos sonhando pequeno demais. Quando ele falou isso, ele bateu firme em mim, né? Eu falei, mas como assim, pastor? Não vamos pensar só no Peru, vamos pensar na América Latina. E foi naquele Amém. dia que o sonho começou a virar realidade. O sonho, né? foi entrando no coração. Foi entrando, A terra já estava fértil, né? Já estava esperando, né? É verdade. E aí eu tinha compromissos aqui com a igreja em Campinas. Eu falei, pastor, me dá um tempo, eu tenho que pensar. Não, volta lá, fala com o pastor Natal e você vai se dedicar a isso daí. Mas aí eu tinha que praticamente deixar o ministério que eu tinha, o compromisso que eu tinha aqui na igreja. Ficamos orando aí uns 6 meses, eu, a família, né? Comentei com ninguém, até que decidido eu fui falar primeiramente com o pastor Natal, depois falamos com a diretoria da igreja, e assim, depois de 2 anos praticamente, eu estava 100% só com os treinamentos do MIC Latino, né? Deus abriu as portas ali no Peru, depois fomos para o Chile, né? 2 cidades, em Santiago e Copiapó, no norte do Chile. E aí eu tenho que dar aqui... Álvaro, Sim. quando foi que você começou no Peru, que foi o primeiro país que você foi, né? Já implantando a visão. A visão em 2014. Certo, 6 Vamos anos, completar né? 6 anos agora. O primeiro módulo foi o Visão e Estrutura, né? Na verdade não foi o módulo 1, né? Foi o Visão e Estrutura. Sim. O pastor Roberto foi lá, ele ministrou o primeiro módulo, Visão e Estrutura, depois o módulo 1, né? Eu ministrei o módulo 2 e 3 e ele voltou a ministrar o módulo 4. Isso começamos em Lima. E quando nós começamos, nós fizemos uma divulgação muito grande em Lima. Eu consegui vários contatos e apoio para divulgar. E aí os primeiros pastores do Chile tomaram conhecimento e fizeram contato. Aí fomos para o interior do Peru e vários. E eu tenho aqui que, por um tempo, dar um crédito ao pastor Alejandro de Cobija. Você esteve lá, né? Conheceu estive a lá igreja? No ano passado. Pastor maravilhoso e igreja também. Uma igreja fantástica. Pastor Alejandro, ele desde há quase 20 anos, ele foi fazer os módulos lá em Manaus. Né? E ele nos tem apoiado muito com a tradução dos materiais, tem nos permitido. E também um crédito aqui aos irmãos de Miami, né? O ICOS Latino de Miami, que traduziu os 4 livros do módulo. Né? E isso nos apoiou bastante, nos ajudou bastante. Hoje nós temos a impressão toda, inclusive também do Restaurando a Visão, né? Dos 4 primeiros livros do trilho de treinamento, do manual do auxiliar, né? Já está tudo traduzido. O básico todo já preparado, né? Para toda essa abençoar, base, né? E o Dr. Ralph Neighbor também, que liberou a impressão de tudo isso, né? Sem cobrar os royalties, né? Então, Glória a Deus. Nosso agradecimento para ele. E alguns pastores ali em Lima que têm sido grandes apoiadores, hospedando os módulos, né? E foi assim que tudo começou. O pastor Roberto tem avançado ali na Argentina, né? Agora também na República Dominicana.
Então, tem sido muito abençoador esses 6 anos aí como diretor do MIC Latino, vamos dizer assim. Inclusive, eu trouxe aqui para apresentar, né, os 4 módulos do ano da transição. Esse aqui seria o módulo 1, o vermelhinho, né? Alguns conhecem como vermelhinho. O É, módulo 2, o o azulzinho. azul, O módulo 3, o preto. E o módulo 4, o laranjinha, né? São quatro treinamentos de final de semana para quem deseja implantar a visão com muito zelo, com um bom planejamento, com um bom preparo para que a igreja absorva, né, todos os conceitos, entenda a teologia que gera a metodologia. Antes de correto. mudar a estrutura, tem que mudar os valores, né? Então, todo esse conceito, esse entendimento da implantação da visão que temos em português, né? E no espanhol. E o pastor Roberto também em inglês, né? Também dando treinamento lá nos Estados Unidos, nesses módulos em inglês. E Álvaro se tornou um grande treinador, né? Um grande coach, né? Para pastores e igrejas, por meio desses módulos, não só em espanhol, mas também em português, não é, Álvaro? Também Sim, ministrando em vários lugares do Brasil com os módulos também em português, né? isso. E Álvaro, conta então um pouco sobre o que você viu de 6 anos de ministério do MIC Latino, o que você viu acontecer por onde você passou. Conta um pouco desses países que você treinou, igrejas, o que você viu de fruto, o que você viu também de avanço desse movimento nesses países, em especial, como você falou, que você tem atuado como no Peru, no Chile, na Bolívia, né? Conta um pouco do que foi essa experiência dos 6 anos que Deus tem te usado nesse campo missionário. Então, tem sido muito gratificante nos anos, 2 ou 3 anos depois que começamos a ministrar os módulos, sentir os pastores e ver as igrejas já iniciando, começando as células e vendo a multiplicação que tem acontecido. Nós tivemos também a experiência de encontrar algumas igrejas que já tinham células e grupos pequenos, mas que, na verdade, estavam muito distante do que deveriam estar Do ideal. em termos de evangelismo, em termos de discipulado, né? E de treinamento de líderes. E quando nós chegávamos com esse material que o MIC tem, eles ficavam encantados, né? Uhum. Eu me lembro de uma das histórias que mais me comoveu, e hoje é um dos melhores amigos que eu tenho no Peru, foi a experiência do pastor Elias em Iquitos, que é na selva amazônica, que foi a segunda Peru, né? cidade no Peru, a Amazônia do Peru, né? A segunda cidade que hospedou os módulos. Nós, tanto em Lima como em Iquitos, nós abrimos para as denominações, não ficou centralizado nos batistas, né? E, inclusive, o pastor Elias Valles não é um pastor batista, né? Mas quando o hospedeiro, a igreja que estava hospedando, o pastor Juan Royos, que também não é uma igreja batista, chegou até o escritório dele para entregar uma carta convite para ele participar. Isso é comovedor, eu me emociono quando eu lembro. Diz que quando ele leu a carta e o pastor apresentou o material que nós estaríamos usando, que em Iquitos também fizemos primeiro Visão e Estrutura, né? Ele olhou e falou: pastor, eu estou orando por isso há 2 anos. Olha só. Quem é esse homem, Álvaro? Né? Eu não conheço, né? E no Peru eles têm a mania de abreviar os nomes, né? Então eu para ele sou o Alvarito, né? Não sou o Álvaro. E o pastor Elias, que já era pastor de uma grande igreja, teve uma experiência muito negativa com o G12,
e desmantelou toda a igreja, e ele estava orando, ele cria no movimento em célula, mas estava decepcionado com aquele movimento que ele tinha conhecido. E eu quero conhecer. E ele foi um dos participantes que sempre levava 30, 40, 50 líderes da igreja, que já era, como eu disse, uma grande igreja. E o pastor Elias, quando ele usou essa expressão, né? Eu estou orando por isso há 2 anos, né? Eu falei, puxa vida, como Deus faz as coisas, né? E me usar para isso, né? O pastor Roberto Lai teve também a oportunidade de conhecê-lo. Toda vez que eu estou lá, ele me convida para estar na sua igreja, na sua casa, para almoçar com ele. Então, coisas assim impactaram muito, né? E as barreiras denominacionais sendo quebradas, foram quebradas. E o corpo de Cristo numa cidade ou numa região se juntando para aprender, né, para receber a visão de Deus para as suas igrejas, e os pastores se achegando de alguma forma, criando algum vínculo ali nesse movimento, não é, Álvaro? Verdade. E isso no Peru é muito mais forte que aqui a questão denominacional. O Peru se multiplicam as denominações de uma maneira muito fácil. E pequenas denominações com 7, 8, 10 igrejas. E quando nós conseguimos em Lima, nos primeiros módulos, reunir 50 igrejas de denominações diferentes. Fantástico, né? E reunir cerca de 200 pastores em cada módulo, isso para eles era coisa que nunca tinha acontecido. E em Iquitos, no interior, lá na Amazônia peruana, é pior ainda. E quando esse pastor Elias pôde dar um testemunho num dos dias lá, ele se levantou e disse, o que está acontecendo aqui em Iquitos é um milagre de Deus, porque nunca nos reunimos todos, somos amigos, nos vemos nas ruas, mas ninguém aqui era capaz de fazer uma visita, ninguém aqui era capaz de fazer junto de um momento de oração, nós estávamos totalmente separados. E o que o MIC Latino está fazendo conosco aqui é um milagre de Deus. E aí é interessante, porque na sequência, eles começaram a trocar púlpitos. Um convidar o outro para pregar nas suas igrejas. Isso ficou muito impactante para mim, né? E daí se espalhou, fomos para outras cidades do Peru, e tivemos que interromper agora por essa situação. Eu deveria, hoje eu estaria chegando no Peru. Para mais 25 dias lá, nós tínhamos 6 novos projetos de treinamento que estávamos iniciando, mas com tudo isso que aconteceu, tivemos que adiar, e talvez só para o ano que vem. Né? Mas tem sido Álvaro, isso, tem marcado muito a minha vida. Tem irmãos aqui da Primeira Igreja Batista de Cobirra, dando uma saudação nessa live. Da igreja do pastor Alejandro, irmã Doreide. Fala um pouco da Bolívia, como é que foi essa experiência na Bolívia? Então, o pastor Alejandro, eu já conhecia de nome, né? Porque o irmão Harry tinha me passado muito material que ele já tinha traduzido e enviado para o MIC. Mas eu tentava falar com ele e ele não me atendia, não. Acho que ele não queria me conhecer, sabe? Aí um missionário da nossa comunhão Batista Bíblica foi ser missionário lá em Cobirra. E ele tinha no coração também a ideia dos pequenos grupos. Aí eu falei para ele, se aproxime do pastor Errando. Eu não conheço ele, mas eu sei que a igreja dele é muito boa. E pede para ele entrar em contato comigo, por favor, que ele não me responde. Mas, assim, eu tive uma oportunidade de conhecê-lo, nos falamos por telefone, e o pastor Alejandro tem sido também um grande amigo, um professor também, né? Ele tem uma igreja que pode ensinar muito, isolado, lá também na Amazônia boliviana, né? Isolado, completamente isolado, mas tem uma igreja fantástica. Que ele começou a implantação com um grupo bem pequeno, né? E hoje é uma igreja enorme, né? A história, ele não vai poder me corrigir agora, mas se eu falar alguma coisa errada, ele vai ficar bravo comigo. Ele assumiu o pastorado da igreja sem querer, né? O pastor foi embora, ele era um dos líderes, acabou ficando na mão dele, sem seminário, sem um preparo teológico. Ele criou coragem,
conhecia o movimento em célula no Brasil, ficou sabendo dos módulos em Manaus, foi fazer sozinho, né? E a esposa, a irmã Dorede, brasileira, pernambucana, da tua terra. Minha conterrânea. Da tua terra. Até hoje com sotaque, até hoje tem um sotaque. Tem sotaque, até hoje. Ajudou muito o pastor Alejandro na tradução, na corrigindo. Tem uma outra irmã lá, a irmã Branca, que ajuda demais o pastor na tradução. E ele encarou o desafio, quando ele começou, a igreja era pequena, ficou menor ainda, porque quase 1/3 dos membros saíram da igreja. E ele, depois de 20 anos, mais ou menos, tem aí uma grande igreja, né? Glória a Deus. Tem sido um exemplo para nós. Eu tenho muita gratidão a Deus por tê-lo conhecido. E é interessante também ver que... Desculpa, eu não completei. Eu estive lá para fazer módulos com a igreja, principalmente com os líderes de células, né? Na época, mais de 70 líderes, porque eles não tinham feito. Só o pastor Alejandro foi. Né? Ele achava que era importante, então, os membros da igreja fazerem também. E é interessante dizer que lá a igreja de Cobirra tem vivido um avivamento, né? A igreja que realmente está buscando a Deus e buscando evangelizar de uma maneira muito bonita, né? É verdade. Agora, Álvaro, também é interessante perceber que foi um discipulado também para que o MIC Latino surgisse, né? Você primeiro começa a caminhar mais perto com o pastor Roberto, aprender com ele, vê-lo em ação, ajudando pastores, treinando igreja, e você aprendeu até que ele começou a te enviar, né? Agora é sua vez, né? Te apoiar, te abençoar. E agora você também tem o desafio de levantar também outros obreiros, né, contigo para que essa missão avance. E o pastor Alejandro, com certeza, é um grande parceiro nosso, que é uma dessas pessoas que você precisa continuar investindo, caminhando junto com ele, para que o MIC Latino avance, né, cada vez mais, né? Eu tenho a visão de pelo menos 3 ou 4 pastores ali no Peru, né? Mais o pastor Alejandro. Temos um pastor no Chile que estamos também acompanhando, que eu espero que eles se levantem para dar sequência ao MIC Latino, né? Em cada país vai gerando um movimento, não é? Assim como no Brasil é tão extenso e existe um movimento em várias regiões, né, e líderes que Deus tem levantado, da mesma forma, nesses países, de tudo que você tem semeado, né, o movimento vai se expandindo. E Álvaro, fala como é que você, além do treinamento, né, que você oferece nessas igrejas, como é que você também ajuda esses pastores em relação à assessoria ministerial? Como é que você investe isso para que esses pastores continuem tendo uma ajuda, não só no treinamento, mas também numa caminhada com esses pastores? Conta um pouco dessa tua experiência de pastor a pastor, né? Como assessorar esses pastores que você tem ajudado na implantação. Então, até o ano passado, né, nós temos procurado 2 ou 3 vezes por ano presencial, ou lá no Peru, estivemos na Bolívia e no Chile. Porém, a maior parte do tempo é mesmo através do contato por WhatsApp, por chamadas, às vezes até telefônicas também, porque eu não vejo a possibilidade de estar constante lá, tanto pelo custo, né, e também pelos compromissos que sempre tenho aqui no Brasil também. Mas, como eu disse há pouco, eu estou tentando montar uma equipe, e com esses pastores que eu tenho andado mais próximo, mais perto, fazer deles os mentores futuros, né, para nas suas cidades ou no seu país darem sequência. Mas nós temos contato direto, né, através do WhatsApp, eles perguntando, pedindo orientações, né, alguns que já estão fazendo os treinamentos por si só,
temos pelo menos 2 ou 3 igrejas já no Peru, que eu não preciso mais me preocupar com os treinamentos, eles já estão Já caminhando. são modelo, né? Igreja modelo, né? Isso, que já estão caminhando por si. Inclusive, a primeira igreja que hospedou os módulos no Peru, em Lima, pastor Willy, o pastor Roberto esteve lá, o conheceu. Há 3 anos eles deram início às células. Eles demoraram um pouco para dar início, né? E eu estive lá por 2 vezes fazendo treinamento de líderes e o Restaurando Visão, né? Mas agora eu não preciso mais. Eles têm uma equipe já preparada e as coisas estão crescendo. Houve agora esse momento, né, de que teve que interromper muitas coisas, mas eu creio que assim que passar esse momento, retornamos com esses treinamentos e preparando essas equipes. O sonho é termos o que temos aqui, né? Uma rede de coaching, né? de igrejas, né? Uma em Lima, quem sabe, uma no interior, em Iquitos. Arequipa foi uma cidade, que é a segunda cidade do Peru também. E pensar, temos falado muito com o pastor Alejandro na Bolívia, temos ainda um projeto, e ele está trabalhando nisso, de abrir as igrejas todas da Convenção Batista para os módulos, né? E ele se tornar este moderador dos módulos e também um coaching para os pastores ali, né? Então, o sonho nós somos poucos. Vai crescendo, né? Vai crescendo. Somos poucos, a América Latina é grande, e agora, como eu disse, tem aberto a República Dominicana, o pastor Roberto tem estado lá, e tem o Chile, a Argentina também, que o pastor Roberto pode falar mais sobre ali, ele tem estado lá, né? Sim. E o sonho é esse, em cada país poder criar uma rede de igrejas e de pastores que possam ajudar-se mutuamente, né? Essa é a ideia. E aí, Álvaro, você viaja então nas suas andanças aí pelos países, você vai para a selva, você vai para a cidade grande, você pega aviões de vários tipos, pega navio também. Conta um pouco dessa experiência da viagem. Você falou aí 25 dias, né, longe de casa. Conta um pouco dessa questão dos lugares que você anda, o que é que você olha, a cultura. Fala um pouquinho dessa vivência tua nesses países da América do Sul. Nesses 6 anos, praticamente 5 anos de trabalho, né, dos módulos, nós conseguimos alcançar, eu tive apurando um pouquinho disso, mais de 1.500 pastores. Olha. E aproximadamente 450 igrejas, de várias denominações. Fantástico. E assim, através dessas viagens, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais o povo, os costumes das igrejas. Não é muito diferente dos nossos costumes. As igrejas têm aquele padrão muito semelhante, né? Mas a cultura é muito diferente, a comida é muito diferente, e a gente precisa, às vezes, até se policiar um pouco com algumas frases, com alguns costumes que os brasileiros têm, que é muito estranho para eles, né? A tradução, né, de algumas palavras também, né? Isso, Agora, eu sempre me fiz assim muito próximo, muito amigo, e dei liberdade, às vezes para pastores, às vezes para membros de igreja, para vocês, por favor, me corrigem, me ajudem, né? Porque tem muita coisa que a gente demora para aprender. Mas eu dou graças a Deus que por esses quase 24 anos que eu viajo na América Latina, eu já pude aprender muita coisa, né? Você vai ficando esperto, né? E vai se cuidando. Os micos são menores, né? São menores hoje, né? E tenho bons amigos, que eles têm também muita liberdade de falar comigo, né? Glória a Deus. Um dos pastores que eu tenho que prestar uma homenagem também, além do pastor Willy ali em Lima, que abriu as portas para os primeiros módulos, né? É o pastor Juan Royos, em Iquitos. Inclusive, ele foi infectado pelo Covid. Eu recebi notícia essa semana, ele está internado, precisamos orar por ele. Mas o pastor Juan Royos, ele, pela sua
pelo seu trabalho como professor, como maestro, ele praticamente corrigiu todas as traduções que eu fiz, né? Uhum. E foi um companheiro muito grande e ele sempre está no meu pé. Ele, se eu falo alguma coisa errada, ele vai ser um dos primeiros a me cutucar. Falar, tá errado, não é assim que se fala em espanhol. E tem alguns outros que têm me ajudado. O pastor Eliasib também tem sido um companheiro aí na tradução. Pastor Saul também, lá em Iquitos, também me ajudaram muito na tradução e me corrigindo, né? Quando eu falava. Mas só a experiência de conhecer outras culturas, eu acho que você ganha uma bagagem muito especial, né? E aí Sim, você pode aplicar isso aqui no Brasil, na sua terra, na sua cultura, porque todas as culturas têm algo para nos ensinar, né? sim. Eu aprendi que nenhuma cultura é mais importante ou superior a qualquer outra. Todas as Sim. culturas foram criadas por Deus, né? E todas as culturas têm os seus valores, e nenhuma é mais importante que outra. E isso me ajudou muito aqui na questão no Brasil também, em relacionamentos, eu tenho aprendido muito com isso. Não sei se completou tudo o que você Isso. pensava. É isso aí. Álvaro, e você também tem feito um intercâmbio, né? Você também faz uma ponte, né, para que esses pastores da América do Sul venham para os congressos aqui no Brasil. E você está sempre ali nos congressos traduzindo, né, para esses pastores. E também, quem sabe, vamos fazer uma ponte para oferecermos também algumas viagens missionárias, né, para alguns desses países, para Já que temos igrejas do pensado Brasil nisso, possam né? conhecer, né? Isso é verdade, de fazer algumas viagens de curto prazo, né? É Sim. importante. Mas um sonho que eu tenho, eu quero deixar aqui, o pastor Roberto já sabe disso, e alguns pastores, especialmente ali do Peru, o pastor Alejandro, lá de Cobija, sabe também, é realizarmos um congresso do MIC, ou em Lima, ou em alguma cidade estratégica, assim, e reunir esses pastores todos, né? E talvez chamar alguns interessados que ainda não fizeram, mas eu tenho um sonho, de realizar um congresso do MIC, possivelmente em Lima. É um sonho. Então, Além seria desses que têm vindo maravilhoso. para cá conhecer, né? Seria maravilhoso isso, né? O Álvaro, pastor, sim, tem, diga. deixa eu acrescentar, tem um pastor também em Lima, o pastor Jorge Canales, que já veio ao nosso congresso 3 vezes, já participou 3 vezes do congresso em Águas de Lindóia. Ele também tem nos apoiado muito e é um grande amigo, sua esposa também, e vários membros da igreja lá têm nos ajudado bastante. E nós temos esse sonho. Até já temos pensado num lugar apropriado para isso, e de realizar um congresso ali. Vamos sonhar um pouco mais. Amém. Vamos sim. Dos módulos da transição, além dessa etapa inicial, você também teve a experiência de dar treinamentos nesses países, implantando o treinamento do discipulado, o Vida Vitoriosa, o Retiro Vida Vitoriosa. Você também teve essa experiência de ajudá-los nesses outros passos como movimento ou como igrejas implantando a visão? No discipulado, sim, nós temos já editado alguns livros, né? Já em 2 igrejas e em um seminário já ali em Lima eu pude fazer isso. Mas a sequência ali do Vida Vitoriosa, ainda não tivemos isso. Eu tenho procurado encontrar o tempo para falar com eles sobre isso. Nós falamos durante os módulos, né? Mas como o material ainda não está traduzido totalmente, o pastor Alejandro em Cobija ele já tem para a igreja dele. Sim. Mas o MIG Latino ainda não tem para as outras igrejas. Então, não temos avançado muito nisso por falta da estrutura de não ter o material pronto ainda. E você também está ainda numa fase inicial, né? 6 anos Correto. ainda é uma fase inicial em que você Uhum. está expandindo o movimento nesses países, né? Abrindo as portas, que é fantástico essa quebra de paradigmas, de unir denominações, né? E juntar esses pastores, assim como no Brasil também aconteceu, há mais de 20 anos atrás, desde o início do movimento,
e você está empreendendo, né, um trabalho mesmo de avanço, de abrir as portas para que a visão comece a crescer e se expandir nessa igreja, e naturalmente esses seriam os próximos passos, não é, Álvaro? Os próximos passos que você tem vislumbrado para esses países da América do Sul, não é? Eu acho que o segredo para que tudo isso venha acontecer é que em cada região ou em cada país surjam os líderes locais e os modelos locais. Isso. Porque a gente, à distância, por melhor que você tente, por mais que você faça, não é como ter alguém ali. Né? Claro. Então, esse é, na verdade, o meu sonho, que essas igrejas que iniciaram vão, pouco a pouco, avançando, se tornando modelo para a sua denominação ou o seu grupo, né? E aí as coisas vão acontecer nesse ambiente local, né? Com líderes locais. Eu acho que já existe... Isso precisa acontecer. Já existe em algum país desse já um grupo de pastores e de pastores já se reunindo? Já existe isso, Álvaro? Em torno do MIC, não. Eles se reúnem, muitas vezes, por denominação ou por associação de pastores. Isso já existe e eu já estive presente. Inclusive, numa dessas associações de pastores em Lima, eu deveria dar o 4º módulo agora, em maio. Eu vou ter só o ano que vem. Nós fizemos com uma associação de pastores, de várias denominações. Né? Sim. Tivemos, nos 2 primeiros módulos, tivemos mais de 200 pastores presentes de várias denominações, mas foi algo promovido pela associação de pastores. Né? E não pelo MIC em si. Que é uma grande porta, né? Isso, né? É uma grande porta. E nós temos, então, dessa maneira, eles têm as suas associações de pastores, mas ainda motivado ou iniciado pelo MIC ainda não. Eu estou esperando esses líderes locais, nacionais, de cada país, de cada região, se firmarem e, através deles, então, começarmos. Né? E quem sabe até também levantar, Álvaro, pastores missionários do Brasil interessados nesse movimento do MIC Latino, né? E apoiar o seu ministério e junto e ajudar nesse avanço, porque o campo é muito grande, né? Como você falou, muito grande, cerca de 1.500 pastores que você já teve acesso nesse tempo, quase 500 igrejas. Então tem muito trabalho pela frente, né? E precisamos de mais trabalhadores que desejem ajudar esses países a crescer na visão, né? Eu estou aberto para isso. Eu acho que se algum pastor realmente sentir esse desejo e quiser se envolver, puxa vida, vai ser bênção. Com certeza. Agora, Álvaro, com esse tempo de pandemia, você falou aí que viagens suas, né, foram canceladas, mas logo essa pandemia vai acabar. E o que você espera do MIC Latino pós-pandemia? Qual é o que você enxerga nesse sentido? Na verdade, até no último encontro nacional de coaching que nós tivemos com o pastor Ben Yong, eu cheguei a mencionar algo sobre isso. Não só do MIC Latino. Eu acho que, assim como as igrejas hoje estão tendo que se reinventarem, eu acho que o MIC Brasil e o MIC Latino vai ter que se reinventar. Um desses treinamentos, inclusive, que eu ia fazer, numa igreja uma igreja que já está em células há muitos anos. Hoje eles têm mais que 300 células, é uma igreja de Lima, são mais de 3.000 membros na igreja, é a igreja sede, mais 5 congregações. Sim. Eles já pensaram, eles falaram, pastor, por que não fazemos online o treinamento? Por que não? São 20 pastores, 10 pastores e suas esposas reunidos, que estão fazendo os 4 módulos, porque as células deles estancaram, não estão crescendo. Não há evangelismo, e eles ficaram preocupados. Aí eles conheceram o material, até nem foi comigo que eles conheceram nos Estados Unidos, e eu estou achando que foi o pastor lá de Miami que passou para eles. E ele veio em Lima, e aí ele me apresentou, mas tem o pastor Álvaro, do MIC Latino, aí eu fui fazer.
Então, veja, a visão daquela igreja, que já é uma igreja bem estruturada, pensando, por que não fazer online? Nós temos tido aí esses encontros pelo Zoom, né, que pode reunir aí mais de 100 pessoas, e eu acho que nós vamos ter que nos reinventarmos em muitas coisas. Eu acho que, inclusive, na área de treinamento. E para atender, inclusive, igrejas que estão um pouco isoladas. E que você levar alguém até essa igreja, o custo é muito alto. Sim. Às vezes são igrejas pequenas que não tem como sustentar e manter um treinamento de 3, 4 módulos. Mas podemos fazer, de repente, por um aplicativo, né? O Zoom ou qualquer outro. Eu acho que o que vai acontecer é isso. Eu já estou programando a minha viagem para o ano que vem, para o mês de março e abril, para o Peru. Eu não sei até se será possível, vamos ver como vai andar as coisas, né? Mas eu acho que até lá, nesse tempo, nós vamos ter que nos reinventarmos em muitas coisas. E talvez na área de treinamento, né? O MIC Latino, ele acompanha muito o que o MIC Brasil faz, né? Nós somos, assim, frutos do MIC aqui no Brasil. Então, eu acho que aquilo que avançarmos aqui, eu vou aplicar também no MIC Latino, né? Nós Mas eu acabamos acho que é um sendo, momento, nós, é um momento de repensarmos em muitas coisas. nós acabamos que nos tornamos modelo, né, para esses países, né, e o movimento que vem com eles, né? Correto. Responsabilidade nossa, né, como Brasil, né? Pois é. Vamos fazer direito, né? Álvaro, muito boa conversa contigo. Dá Eu é para que escrever um agradeço. livro, dá para escrever um livro com toda essa Rapaz, sua bagagem, experiência, a diz que para alguém se cultura. realizar na vida tem que escrever um livro, você já escreveu, eu ainda não. Pois então, comece a escrever, porque você tem muita história para contar, você tem sido um pioneiro de um movimento fantástico do que Deus está fazendo nesses países, um avivamento acontecendo em muitas igrejas, quebrando barreiras tradicionais, obstáculos diversos, e grandes coisas já estão acontecendo e muito mais vão acontecer, e essa história precisa ser contada, né? Se Verdade. você pudesse colocar um título nesse livro que você vai escrever, começa a pensar aí qual seria o título desse teu ministério missionário. Será? Uma vez, Deus me colocou um título, seria assim, Antes que as pedras clamem. Porque Jesus disse que se a gente não pregar, as pedras vão clamar. As pedras vão Eu clamar. cheguei a pensar em algo assim, antes que as pedras clamem. Amém. Glória a Deus, Álvaro, por sua Não sei se vai obediência. render um livro, né? Vai, com certeza. Você tem muita história para contar e muito mais Deus ainda vai fazer por meio do seu ministério. Isso é só o começo. Esse movimento vai só crescer e outros obreiros vão se levantar para que o MIC Latino cresça e avance cada vez mais. Então, que Deus continue te usando, continue te sustentando. E eu queria deixar, então, as palavras finais, que você deixasse o teu recado aí para os nossos ouvintes. Tá bom, foi uma alegria muito grande poder participar, contar um pouco da minha história e do que Deus tem feito nesses últimos anos. Eu quero aproveitar essas últimas palavras para agradecer a minha família, né? A esposa, a delegada Luzia, né? Ela deve estar assistindo, né? Muito E os querida, meus Luzia. filhos, Muito amável. os meus filhos, a Priscila, o Lucas e o Matheus, pelo apoio, né? Que quando eu viajo, eles é que cuidam da mamãe, né? E olha que eu já passei experiências difíceis estando longe e a Luzia aqui passando maus São momentos. viagens muito longas, não é, Álvaro? São sempre de mais de 20 dias, né? Sim. E ela já me acompanhou 2 vezes, mas aqui no Brasil me acompanha mais. Mas para o exterior tem sido mais difícil isso. Agradecer a confiança do pastor Roberto Lai, quando nos desafiou sobre o MIC Latino. Agradecer a amizade de vocês, você, Rafael,
Citar nomes aqui eu seria injusto. Tamo juntos. Você tem 20 segundos. 20 segundos. Como esquecer do Clori? Eu não posso esquecer, né? Obrigado, Ele está aqui Clori, conosco. Grande abraço, Clori. Agradecer a minha igreja aqui em Campinas, né, que tem Amém. também confiado e me dado a oportunidade de servir. Deus abençoe a todos. Glória a Muito Deus. obrigado pela oportunidade.